Muito boa noite a todos, muito obrigado pela preferência de vocês, pela atenção ao nosso convite. Peço desculpas pelo atraso. Nós estamos iniciando mais um encontro virtual, que essencialmente é tecnologia a serviço das pessoas, ou seja, como usar a tecnologia como um benefício para que as pessoas, onde estiverem, possam ter acesso à informação e a conhecimento de qualidade. Nós nos propusemos a tratar de um tema que, a nosso ver, é bastante oportuno nesse momento, que é a questão de custos, e queremos discutir um pouco como fazer para transformar custo ou despesa fixa em custo ou despesa variável. Para quem ainda não nos conhece, tá rodando aí. Quero fazer uma rápida apresentação sobre o ILGC. Nós somos consultores por opção e já estamos no mercado há mais de 15 anos. E a gente atua hoje essencialmente em 3 eixos. Um eixo que aborda projetos e trabalha projetos na perspectiva da consultoria empresarial. Um segundo eixo que trabalha temas relativos à educação continuada, à educação das pessoas, encontros. Este encontro, especificamente, é parte desse eixo de educação continuada. E um terceiro eixo que trata dos negócios estratégicos, alguns negócios que nós temos que são complementares ao trabalho de consultoria que nós executamos. E a gente procura sempre estar atualizado com a realidade do mercado onde nós estamos e onde nós atuamos, né? Eu estou mostrando para vocês uma nota que saiu hoje no jornal Estado de São Paulo, que mostra uma nova perspectiva para o crescimento econômico, não mais de 2015, que já é bastante negativo, mas também olhando a perspectiva de 2016. O fato é que os principais players do mercado estão prevendo que 2016 não deva ser o ano da recuperação, pelo menos no primeiro semestre, como a gente vem pregando e como nós imaginávamos, né? Se vocês olharem rapidamente, vocês têm alguns grandes players mostrando como eles imaginavam 2016 e como eles estão imaginando hoje 2016. Uma tendência de deterioração. O fato é que são informações que nós recebemos todos os dias. Então, eu diria para vocês que, de alguma maneira, é mais uma informação que a gente recebe e que nos dá força, ânimo e desprendimento para continuar buscando superar esses desafios e esses obstáculos. E por que nós falamos isso? Porque nós acreditamos que as pessoas são o grande diferencial das organizações, da sociedade, do país e do mundo. Gente é quem compra, gente é quem produz, gente é quem se beneficia, gente é quem investe, gente é quem se beneficia do investimento, ou seja, as pessoas são a razão de ser dos negócios e das organizações. E nós acreditamos que essas pessoas, trabalhando de forma colaborativa, trabalhando de forma construtiva, e mais do que isso, usando a sua capacidade de superação, usando intensamente as suas competências e as suas habilidades, essas pessoas elas são capazes de superar os desafios que recebem todos os dias, sejam na perspectiva do trabalho,
do emprego, seja na perspectiva pessoal. Na medida em que nós tivermos gente que esteja disposta a trabalhar de maneira colaborativa, junto com as pessoas, junto com outras pessoas, e utilizem de forma intensiva a sua capacidade de transformar, a sua capacidade de construir, essas pessoas são capazes de transformar o mundo. É nisso que nós acreditamos. E por isso, essas informações que a gente tem recebido todos os dias, negativas, informações ruins, nos trazem preocupações, com certeza, como traz a maioria das pessoas, mas também nos faz crer que na medida em que nós mudarmos as nossas atitudes, nós seremos capazes de vencer esses desafios que nos são colocados. E esse é o grande diferencial do nosso trabalho. Eu costumo dizer que o nosso grande propósito é transformar pessoas para transformar os seus negócios e transformar o mundo. Isso pode ser feito e deve ser feito de uma maneira simples, com bastante austeridade, ou seja, usando os recursos de forma racional. Isso pode ser feito e deve ser feito de forma colaborativa, ou seja, uns colaborando com os outros. Isso deve ser feito e pode ser feito usando a tecnologia que está à nossa disposição. Isso deve ser feito e pode ser feito utilizando dos recursos que nós temos hoje das redes sociais, mas isso só pode ser feito se houver atitude construtiva das pessoas. Se as pessoas estiverem sempre preparadas para receber os desafios, muitos deles desagradáveis, mas tiverem a capacidade de parar, de olhar, de refletir, de buscar conhecimento e de aplicar as suas competências para transformar os desafios, transformar os problemas em oportunidades. Portanto, nós acreditamos que a atitude das pessoas é que contribui de forma efetiva para a transformação dos resultados nos nossos negócios, do resultado na nossa família, do resultado nas sociedades onde nós estamos inseridos e, por último, transformando o mundo e a sociedade onde nós estamos inseridos. É com esse propósito que nós temos realizado, a cada 15 dias, esses encontros virtuais. E ao realizar esses encontros, nós temos procurado trazer pessoas, profissionais, reconhecidos no mercado, que têm experiência concreta naquilo que está se propondo a falar, para compartilhar conosco. E é com grande satisfação que a gente apresenta o Serafim Oliveira, que vai nos acompanhar e vai nos falar um pouco sobre esse mercado de viagem e turismo. O Serafim é um profissional muito experiente nesse mercado, é um amigo nosso e sócio nosso nesse negócio de consultoria para o segmento de viagem e turismo. Eu estou absolutamente seguro que o Serafim vai nos trazer algumas abordagens, algumas delas nós já conhecemos e eu penso que vale a pena a gente refletir novamente. Mas certamente com o conhecimento e a experiência que ele tem, vai nos trazer algumas informações que eu considero que poderá auxiliar a cada um de nós na gestão diária dos nossos negócios. Seja negócios na área de viagem e turismo, seja negócios na área de serviço, seja negócio na área da indústria. Então, Serafim, muito obrigado por você dispor desse tempo para compartilhar essa experiência conosco. Eu peço, então, para que você assuma essa nossa conversa. Só para relembrar a vocês, nós deveremos falar em torno de 30, 40 minutos, depois a gente vai abrir espaço para discussões e nós vamos cumprir o nosso compromisso de até às 19 horas encerrar esse encontro. Por favor, Serafim, tem a palavra. Vamos lá. Boa noite a todos. A ideia é falar um pouquinho do nosso mercado, né? O nosso mercado de turismo, que hoje
as pessoas têm falado muito, toda a dificuldade que existe, o que a gente pode fazer para poder melhorar cada vez mais, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre como é que está o mercado, a indústria, mais voltado, né, que é o grande volume, que é a parte do aéreo, né? A gente pode falar um pouquinho que nós temos aí, dividindo por fatias, nós temos as grandes consolidadoras, onde dá o crédito, né, para agências de viagem pequenas, está tendo uma queda de 5%, 2 bilhões. Mercado corporativo, que são agências de viagem grandes, que são as Abracorps, que são agências de viagem como, não só da Abracorp, como outros também, mas é um mercado bem importante, que também está tendo queda, né? É um número de 881 milhões, mas uma queda de quase 3%, né? E o mercado de operadoras, né, que são as grandes operadoras que trabalham muito com lazer, né, que também tem uma queda não tão forte quanto o corporativo, como consolidadora, mas também tem queda, né, quase 2%, um volume de 588 milhões. Mas eu acho que a grande preocupação nossa, né, é o crescimento, né, mesmo com toda a dificuldade, mas o crescimento das OTAs. Né? Ou seja, tem um investimento muito grande, a oportunidade que as pessoas hoje têm muito acesso à tecnologia e muita compra, né, pelas web, pelas OTAs. Aí sim, tem um crescimento aí de 4%, 502 milhões. Então, esse é um número que a gente tem que estourar um pouquinho, né, e saber por que está tendo esse crescimento. A gente precisa ter muita atenção nesse número. Né? Aí, quando você pega a agência de viagem, né, no modo geral, que aí fala muito pouquinho sobre lazer, também como corporativo, mas são agências médias, aí tem um volume de 305 milhões, 14% de queda. Né? Então, essa é uma grande dificuldade. Então, você pode perceber que o mercado está em queda, né? Todo mundo muito preocupado com todas as crises, né, que está tendo nesse país, no nosso país, mas qual é o único crescimento, qual é o único segmento que tem crescido, né? Mesmo timidamente, mais 4% é o OTAs. Então, eu acho que tem um mercado no geral com uma queda de 4%, e a OTAs tem um crescimento de 4%. Então, acho que isso a gente tem que explorar um pouquinho e saber o que fazer para não combater, porque tem mercado para todo mundo, mas a gente tentar crescer. Né? Acho que o mercado está realmente muito, muito difícil. Né? Então, quando a gente fala das OTAs, né, nós estamos falando que todo mundo conhece, muito Decolar, Submarino, que são as grandes. Né? Então, a gente tem que tentar falar um pouquinho sobre isso. Né? É uma preocupação muito forte nossa, né? Uma mídia muito forte que eles fazem hoje, né? Tá na televisão, com um artista. E aí, quem está no mercado sabe, né, que o passageiro vira e antes dele comprar com a gente, antes de comprar com a agência de viagem, ele faz uma pesquisa. Né? Ele vai lá no OTA, pesquisa o preço. Então, hoje o consumidor, quando ele vai na agência de viagem, ele sabe já o que vai comprar, ele sabe o preço já. Isso para a gente é bom, o cliente está mais informado, acho que é uma coisa salutar, mas é um crescimento. A gente tem que ter uma observação muito forte em cima disso. Que todo mundo conhece, Decolar, Submarino, entre outros do mercado, mas é uma atenção, né, não só no mercado de turismo, né, acho que qualquer segmento hoje da web tem crescido muito, né, mas por que somente ele? Acho que tem mercado, tem muita oportunidade, acho que a população hoje brasileira ainda tem muita ainda para poder crescer, muita gente nunca teve acesso de entrar num avião, né? Acho que hoje melhorou muito a facilidade do parcelamento, mas acho que tem muita oportunidade, a gente tem que trabalhar muito forte nisso. E aí, falar um pouquinho das associações, né? Falar um pouquinho do mercado corporativo. Nós temos aí a Abracorp trabalhando hoje, está em torno de 30 agências de viagem, né? Espalhada em 421 postos de serviços, né? Postos de serviços são aquelas empresas, né, como Ambev, todas as empresas que têm um volume muito grande, a agência de viagem vai lá e coloca funcionários dentro da empresa, ou pelo menos, mesmo se for dentro da agência, mas dedicado a uma empresa. Então, é um número muito grande, 421 postos de serviço. E aí tem aí no mercado da Abracorp, somente a Abracorp, quase 707 mil funcionários. Então, é um número muito grande, né, que tem crescido, mas a gente tem que estar muito atento com esses números, né, porque tem crescido, mas quando você pega os OTAs, cresce cada vez mais. Né.
Mercado de Bastoa, né, que são regidas as operadoras, que como CVC, como você vê agora uma operadora tradicional nossa do mercado, que é a Nascimento, né, ela fechou as portas. Então, está um mercado muito difícil, né, mas que tem, você pegar aí o mercado como Sul, Sudeste, Nordeste, tem 85% do nosso mercado, né, atendendo às agências de viagem. Então, isso, a Bastoa, ela é nada mais nada menos porque o grande parceiro do agente de viagem, né? São as grandes operadoras que trabalham com agência de viagem. Lógico que ainda tem algumas operadoras que trabalham com público direto, com as suas lojas, em shopping, tudo isso, mas ela é um parceiro do agente de viagem. Né? Mas a gente tem que analisar que é um mercado muito forte. Abracorp com o mercado corporativo, Bastoa com as operadoras, né, são dois braços muito fortes hoje do nosso segmento. E falar um pouquinho do mercado, né, de viagem e turismo, né, a indústria de viagem e turismo no Brasil e os nossos grandes desafios nas lideranças. Né? Então tem um mercado aí destinado a lazer, a negócios, que é o nosso grande foco, e aí um momento muito especial, né, muito de adequação, de reposicionamento. A gente tem que ter uma preocupação muito grande com esse novo cenário que estamos enfrentando. Né? Como o Raimundo falou muito bem, todo mundo fala, vamos tentar passar esse ano e pensar no ano que vem. Mas será que o ano que vem realmente vai ser melhor? Né? Já tem apontamento que o primeiro semestre também vai ser um ano que inicia difícil. Né? Então, o que nós podemos fazer para poder enfrentar? A gente não pode parar, a gente tem que tentar enxergar quais são os pontos que nós temos de melhorias. Né? Então, nós temos que focar muito, né? Até para poder combater um pouquinho os OTAs, né? O atendimento qualificado, né? Trabalhar muito o ser humano, né? Ter um serviço diferenciado. Porque quando você pega Decolar, Submarinos, OTAs, você fala com o computador. Né? Quando você tem um problema, você não consegue resolver facilmente quando você tem uma agência de viagem como referência. Você tem uma pessoa que tem a referência do passageiro. Né? Então, isso é um ponto que cada vez mais é importante a gente trabalhar na qualificação. Né? E a parte, né, nossa preocupação grande, né, na seletividade dos gastos. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito forte nos gastos, porque realmente é um ponto que, se a gente não olhar diariamente, quando a gente vê no final do mês, no final da quinzena, no final do semestre, no final do ano, só cresce. Né? E aí, com toda essa dificuldade que nós temos do mercado, de só aumentando o custo, e a concorrência que nós temos, se a gente não olhar os gastos diariamente, a gente tem problema. E é o grande desafio, né, que é o nosso aumento contínuo na produtividade. Né, ou seja, como é que a gente pode atender mais o cliente, mantendo a qualidade, mantendo o ser humano, mas melhorar a produtividade. É a parte, como o Raimundo comentou, na tecnologia. Né, investir muito em tecnologia. Né. Hoje você tem agência de viagem, principalmente em agência de viagem como a Abracorp, que trabalhando com ferramentas nós chamamos de self-book, que é uma ferramenta que as pessoas fazem a própria reserva, o próprio usuário, a própria secretária faz a sua reserva, e hoje não precisa mais ter nenhum contato se for uma reserva simples, o próprio sistema já emite o bilhete, já contabiliza. Então, é pensar muito em produtividade. O que a gente pode fazer cada dia mais, muito voltado em tecnologia, para poder baixar, né, o nosso custo e aumentar de uma forma muito forte a nossa produtividade. O custo nosso de agência de viagem é realmente como folha de pagamento. Então a gente trabalha muito forte por cima disso. E a redução das perdas visíveis, né, e invisíveis, trabalhar muito forte em cima disso, ver onde tem oportunidade. E a obsessão pelo controle e redução de custo. Se a gente não tivesse a obsessão em reduzir custo, né, de uma forma muito forte, a gente tem grande dificuldade. Né? Então, trabalhar com todos esses pontos muito forte no dia a dia, nós teremos realmente conseguir passar o ano, conseguir melhorar a empresa com produtividade e, o mais importante, atender bem o cliente. Né? Dar realmente uma referência para o nosso cliente, ou com lazer, ou para o mercado corporativo, mas ter uma excelência no atendimento. Acho que isso são pontos super importante no nosso mercado hoje de turismo. Né? E o comportamento é essencial para a sobrevivência desse mercado. Né? O nosso grande desafio, né, que é fazer mais com menos,
que é a grande dificuldade, né? Alinhar as metas, projetos e ações estratégicos de cada negócio, né? A geração de riqueza, o que a gente pode gerar de riqueza no nosso dia a dia, principalmente para o nosso cliente, né? E cada dia mais simplificar os processos, né? Tornando o centro de criações de riqueza. Tentar melhorar processos. Se a gente vai melhorando, simplificando o processo e melhorando, o resultado é muito positivo, né? E utilizar intensamente os nossos recursos existentes, né? Seja materiais, inclusive das redes sociais. Hoje, as redes sociais, se a gente conseguir trabalhar muito forte em cima disso, é um mercado importante que tem um crescimento cada vez mais, e a gente consegue trabalhar muito, até não combater o OTAs, mas é um mercado que quem não está trabalhando tem que ter muita atenção, porque é um mercado muito forte para ser explorado, né? Cada dia que passa crescendo de uma forma muito forte. Então a gente tem que investir realmente em redes sociais. Quem não está preocupado com isso tem que começar a analisar, que é uma grande tendência, né? Até porque esses OTAs, as pessoas que estão comprando na web, eles estão muito ligados nas redes sociais. Então, se a gente consegue falar com o nosso cliente muito forte hoje nas nossas redes sociais, né? E ter liderança altamente competente e comprometida. Se você não tem uma liderança hoje realmente muito competente, e muito comprometida, né, com o nosso processo, com a nossa operação diária, todo esforço acaba dificultando. Então a gente tem que ter uma equipe muito comprometida no nosso dia a dia. Se a gente não tem isso, realmente, esse é um grande desafio, né, que nós temos hoje no mercado, né? Trabalhar muito no alcance dessas metas, né? Que é criar as grandes alianças entre os stakeholders, né? Se a gente não tiver essa integridade, processo muito forte de mentalidade dos stakeholders com alianças, né, a gente nada vai conseguir superar os nossos resultados. Então, acho que trabalhando todos esses conjuntos, fatalmente a gente consegue ter um grande sucesso no nosso segmento. Né? E com tudo isso, né, nesse cenário que nós temos hoje de revitalização, se a gente não trabalhar muito forte com esse mercado que cada dia que passa é instável, tem um ano bom, outro ano ruim, ou seja, para quem está no segmento, não só o turismo, me fala dos últimos 3 anos, né? Quando nós tivemos 3 anos, 4 anos consecutivos positivo, né? Não, é muito estável o nosso segmento. Teve alguma mudança, alguma coisa no nosso mercado, quem sente primeiro é a agência de viagem, porque corta a viagem, né? Primeira coisa. Agora, se começa a aquecer, todo mundo precisa viajar, todo mundo precisa estar buscando negócio, então é um mercado muito sensível, né? Então, o que nós podemos fazer para poder garantir esse negócio, os processos, né? Quais são as estratégias que a gente precisa trabalhar muito forte em cima disso? A disciplina. Se a gente não tiver disciplina, realmente, não só dos líderes, dos stakeholders, mas também de todos os nossos colaboradores, sem disciplina, a gente não consegue atender bem o nosso cliente, não consegue fazer processo, né? E ter muita meta. Se você não tem uma meta, se você não tem uma missão na meta, você não sabe o norte que você vai chegar. Começa a ficar muito difícil. A gente tem que trabalhar muito forte em meta. Hoje, quem não olha a meta, né, não está ali olhando diariamente, não tem um objetivo, ambição por isso, a gente tem muita dificuldade, né? E cada dia que passa, tem muita criatividade no nosso segmento. Sem a criatividade, a gente também muda muito o segmento. Se você não está pensando diferente, como é que eu posso atender o nosso passageiro diferente, né? As agências de viagem, nós temos hoje, para o Brasil, né, 6 mil agências de viagem, 7 mil agências de viagem, né? Ele pode comprar onde ele quiser, na agência de viagem, no shopping, ele pode comprar hoje pela internet, ele pode comprar diretamente nas companhias aéreas, né, nas operadoras. Então, se a gente não tiver a criatividade para atender bem o nosso cliente, ele vai embora. Se você deixa não atendendo ele na sexta-feira porque você não teve tempo, se você vai voltar a atender, ligar para ele na segunda-feira para finalizar aquela venda, você pode ter a grande surpresa que ele falou, olha, muito obrigado, mas eu fui no shopping com a minha esposa, fui no shopping com meu marido e comprei no shopping.
né? Porque hoje nós temos concorrentes trabalhando 24 horas, que são os OTAs, e o shopping, né? Que são as operadoras, que também vendem para o cliente final, né? Então, se a gente não tiver um trabalho de criatividade, né, a gente vai ter grande dificuldade cada dia que passa mais. E acho que o mais importante de tudo isso, né, que é a nossa obsessão pelo cliente. Se a gente não tiver uma vontade, né, de atender ele, sempre surpreendendo ele, né, e analisando sempre do outro lado, né, se eu fosse o cliente, o que eu estou recebendo dele é o melhor, né, se eu estivesse viajando, era isso que eu quero receber? Né? Se a gente não se colocar no lado do cliente, né, e ver se tudo que nós estamos passando é o melhor, a gente vai ter dificuldade. Então, muita obsessão pelo nosso cliente. Se a gente não tiver isso, a gente tem grande dificuldade fatalmente. Falando um pouquinho sobre gasto, né? A gente tem nossos custos variáveis, né? Acho que isso aplica muito para as grandes operadoras, né? Porque as grandes operadoras ela compra muito, nós chamamos de pré-compra, até para poder ter um bom preço, né? Para poder vender para o agente de viagem. Então, as grandes operadoras trabalham muito com custos variáveis, né? São os valores pagos pelo produto comercializado, ou seja, quanto melhor ele está comprando aquele valor, quanto mais ele está ganhando, né? Quanto mais ele consegue melhorar a sua rentabilidade também, mas também para o cliente. Então, acaba sendo um ponto importante. E as despesas fixas, né? Que são os gastos da operação de aluguéis, de materiais, né? A gente tem um trabalho muito forte em cima disso, né? Despesas comerciais que a gente tem e temos que ter mesmo, né? Que é o gasto para atender o cliente. Se estamos falando que ter obsessão pelo cliente, né? A gente tem que ter gasto, que isso na minha cabeça não é gasto, né? É investimento, né? Até para poder remunerar como plano de meta para a nossa equipe comercial. Então, é um ponto que a gente não pode enxergar que, isso aqui é um gasto, é um grande investimento que a gente faz, né? E ter realmente uma análise muito forte em cima disso. E, assim, que a gente não pode deixar, que é um ponto super importante, que são os investimentos. Se você não faz investimento nesse mercado que cada dia que passa está mudando, muda muito, com todo mundo com muita criatividade. Se você for parar para analisar, há 7 anos atrás, era impossível de falar de uma ferramenta de self-book, que o próprio usuário ia lá e faz a sua reserva. Há 7 anos atrás, ninguém falava disso, era uma grande resistência. Hoje, no mercado corporativo, é uma tendência, tem crescido e tem crescido cada vez mais, que é um ponto muito forte. Então, nós temos que ter, né, esse investimento com o gasto do bem, o serviço ativado em função da sua vida útil e nos benefícios dos períodos futuros, né? E também todo o custo que nós temos de compra de computador, né, tudo. Então, computador, a cada 2 anos, nós temos que trocar todo o nosso parque, né? E temos que ter isso, porque senão a gente não consegue atender bem o nosso cliente. Então, são pontos que a gente tem que ter muita atenção e poder revisar isso sempre, porque senão a gente acaba só metendo o nosso custo e acaba não analisando isso. Eu falar um pouquinho sobre o orçamento positivo, né? Proposta de valor, alcançar ganho econômico superior a 5% na execução da peça orçamentária. A gente consegue trabalhar muito forte hoje na parte de orçamento. Se a gente trabalhar muito forte em cima disso, né, dar dono para cada produto, né, eu acho que isso acaba sendo um ponto muito, muito importante. A gente tem que pensar muito forte. Então, a gente tem que pensar nesse custo, né, e trabalhar muito forte nesse orçamento positivo. Se a gente conseguir trabalhar com isso, né, nós temos que pensar, né, estabelecer uma perspectiva de ganho econômico, financeiro, por um período de 12 meses, avaliar estruturas contábeis, plano de contas, centro de custo, né, se a gente não tiver tudo isso organizado, elegemos um líder, né, que é o dono de cada agrupamento, né, a gente eleger um trabalho muito forte, isso é uma coisa que toda empresa que a gente consegue colocar isso, a gente tem um ganho fantástico, né? Ou seja, não é só quem está no topo da pirâmide que tem que estar preocupado com o custo, porque às vezes ele não consegue ver tudo. Se a gente não colocar um líder responsável por telefonia, o que ele pode poder economizar
nessa parte de telefonia, custo, né, de material, né, custo de folha de pagamento, né? O nosso custo é muito forte. Então, a gente trabalha muito forte com esse grupamento de contas, analisando o preço de venda e aquisição de produtividade de cada processo, analisar isso muito forte. Negociamos as metas e termos relativos com percentual entre outras partes envolvidas, elaborar uma matriz orçamentária, trabalhar em cima disso, né? E apoiando o monitoramento sistemático das metas de resultado, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito forte em cima disso. Então, a gente tem que pensar o que a gente pode entregar, né? A despesas aplicáveis de formas quantitativas, custos fixos e variáveis, né? A liderança comprometida com desafios e resultados, né? Eu acho que se a gente fizer um trabalho em cima disso, que é um trabalho que tem em média, né, de 180 a 300 dias, dependendo da empresa, do tamanho da empresa, né? A gente tem aí um ROI superior de 2,5 a 1. E na média, um resultado que começa a surgir a partir do 2 meses, 3 meses, a gente começa já a ter um resultado, de fato, muito forte em cima disso, né? Eu acho que a gente consegue trabalhar em cima disso muito forte, né? Tem alguns exemplos, né, que a gente pode trabalhar, que, como a própria Ambev, que eles chamam muito de orçamento base zero, né? Se hoje a gente não tiver essa preocupação de cortar essas despesas que existem hoje com dono de pacote, né? Se hoje todo mundo, a grande diferença é a Ambev sobre custo, mas com uma coisa muito com lógica, mas trabalhar na parte de orçamento, né? E trabalhar com um orçamento positivo, o grande resultado nós temos e temos muito forte. Realmente só depende de um trabalho, porque se a gente ficar só lamentando, o mercado está difícil, a gente realmente não vai conseguir. Então, tem algumas oportunidades que a gente tem que ter muita atenção para poder, cada vez que passa, melhorar, né? E é isso, lógico, em cima disso a gente tem alguns trabalhos de planejamento para poder a gente explorar, né? Que aí o famoso PDCA, que a gente tem uma meta muito forte em cima disso, né, que são, a gente elegeu o gestor de pacote, né, para poder identificar quais são as nossas oportunidades, quem é responsável pelo pacote de telefonia, quem é responsável pelo pacote de folha de pagamento, e dar para ele cada desafio, né? As metas tem que ser metas para poder realmente, com redução muito forte de centro de custo, com muito desafio, né? E normas e padrões, né? Se a gente não alcançar essas metas com padronização, essas normas, forte em cima disso, fatalmente a gente não vai conseguir. Então, a gente tem que ter muito forte as pessoas responsáveis com as suas metas, mas também quem está com cargo, né, de gestão, com cargo não só na gestão como diretoria, dependendo da empresa, presidência, mas ter esse conjunto, né? Em cima disso, o preço, né? O que temos que fazer para a redução do preço, né? Ou seja, o que eu estou dizendo sobre o novo custo? Ou a gente vai reduzir o consumo, ou a gente tem que reduzir o nosso preço. Reduzir preço hoje, a cada vez que passa, difícil, aumentando o custo, né? Então, temos que muito forte pensar em redução do consumo, né? Que aí nós conseguimos ter realmente o novo custo. Análise de contrato, analisar cada contrato, o que nós temos oportunidade, né? Então, ter uma análise muito forte com uma pessoa responsável em cima disso, né? E aí, parar um pouquinho sobre os parâmetros, né? Quais são os indicadores que temos que trabalhar, os gastos que nós temos valor contábil, e fazer uma análise muito forte em cima disso, né? Analisar os contratos, pensar nos parâmetros, o que temos que fazer, ter os indicadores, cobrar mensalmente e fazer análise para poder a gente ter um resultado, né? E aí com as metas preliminares. Sem isso, a gente não consegue realmente chegar ao objetivo, que é a redução, né? E a negociação geral das metas. A gente tem que ter isso muito forte, né? E ter as matrizes orçamentárias, né? Isso a gente acaba sendo a grande baliza para poder a gente chegar num grande resultado. Sem isso, se a gente não trabalhar muito forte, tendo dono do pacote, com metas agressivas, redução no centro de custo,
cobrar mensalmente, fazer reuniões, ver o resultado, analisar os contratos, a gente não consegue o resultado final, né, que é a redução de custo. Tem alguns modelos que a gente analisa, né, as empresas como transporte, né, a gente acha que transporte é uma despesa que não tem como. Analisar transporte, né, ver o que pode ser feito, qual é a meta, o que a gente pode fazer em cima disso. Os aluguéis, a gente não pode melhorar os aluguéis, pessoal, utilidade, outros, né? Então, isso tudo é um exemplo, né, que a gente tem como gestão matricial da despesa. Em cima disso, começar um trabalho e ter lá quem é o responsável, o líder, né? É o comercial, é o José, o financeiro, o André. Então, a gente sempre tem uma pessoa responsável por cada item, né, para poder a gente alcançar fortemente. Né? E as metas de pacote entre as áreas. Né? Ou seja, qual é o valor, quais são as metas. Ou seja, fácil, não pode ser uma coisa difícil para você medir, uma coisa fácil de você olhar numa matriz e analisar, teve resultado, não teve resultado. Simples, porque se a gente começar a ter muita coisa, a grande dificuldade depois é de medir tudo isso. Né? E a meta entre as áreas, entre os pacotes. Né? Ou seja, o que nós queremos? Tá, e fechamento das metas na área de pacotes da matriz. A gente consegue, no final, o total dos grupamentos. E aí a análise de gasto que a gente começa, né, como exemplo de gasolina, o que a gente pode fazer na empresa, ou seja, o pessoal que está muito na rua, no comercial, o que a gente pode fazer, até para poder analisar o mercado, qual é o histórico, né, ação sobre os parâmetros. Então, tudo isso a gente tem que começar a analisar. Custo original, chegar no nosso novo custo. Né? Sempre a gente tem grandes oportunidades. E acho que um ponto que eu queria abordar, que a gente fala um pouquinho sobre o custo, que são pontos importantes, quando a gente fala nosso custo fixo. Né? O custo fixo, a gente nunca, todo mundo fala, né? O custo fixo eu não consigo mexer. A gente sempre consegue mexer em qualquer tipo de custo. A gente tem que analisar, tem um custo de aluguel. A gente tem que ver como é que a gente chega nesse custo. Nós pagamos R$1.000 de aluguel, R$10.000 de aluguel. Como é que nós transformamos esse custo fixo por custo variável? Né? Tem várias maneiras, por produtividade, né, por cliente. Né? Qual é o custo que nós temos hoje dividindo para os nossos clientes? Nós temos lá R$1.000 de aluguel, temos 10 clientes. R$100 nós temos lá por cada cliente. Eu posso melhorar isso? Se colocar mais clientes, eu vou conseguir reduzir para R$80, para R$50. Ou seja, com isso eu consigo dar um melhor preço para o nosso cliente, eu consigo estar mais competitivo no mercado, né? Porque o nosso custo fixo já existe. Né? Então, o que podemos fazer é medir produtividade, ou seja, se eu consigo melhorar cada vez mais a produtividade, meu custo fixo vai melhorar. Ou seja, ou então, se eu tenho um espaço muito grande, posso para um espaço menor. Mas essa lógica todo mundo tem, né? Eu vou para um espaço menor. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer. Analisar por cliente. Acho que se a gente trabalhar muito forte em cima disso, o resultado acaba saindo e realmente a gente consegue fazer um trabalho muito forte. Raimundo. Dá a palavra do meu amigo. Pô, legal, Serafim. O nosso propósito é abrir esse tema para discussão, né? Tem uma máxima do mercado aí que diz que custo e despesa é igual unha, né? Você tem que cortar todo dia, porque senão ela cresce. Mas o que a gente tem procurado propor, sim, tem que cortar todo dia, mas tem que cortar de forma inteligente. Ou seja, o custo ou a despesa tem que gerar como contrapartida um benefício muito superior. Se isso for verdade, nós estamos falando em geração de riqueza, né? Em construção de valor. Agora, também tem uma outra máxima do mercado, de que credibilidade a gente consegue tendo coerência entre o nosso discurso e a nossa prática, né? Então, você falou um pouco da importância de se reduzir custos e despesa, de se transformar custo fixo em custo variável. Mas assim, queria que você pudesse compartilhar um pouco conosco, sem citar nomes e tal, mas um pouco da tua experiência
prática com relação a essa metodologia e com relação a esse trabalho, e que benefício, na sua visão, isso trouxe para as organizações por onde você passou, ou mesmo, até mesmo para as organizações clientes. Queria que você aproveitasse esses minutos que a gente ainda tem aqui para compartilhar um pouco dessa tua experiência. Eu acho que a gente tem, como o Raimundo colocou, né, e é verdade, né, como realmente o custo é como unha cresce todos os dias, então a gente trabalha muito forte em cima de reduzir custo. A gente tem que, sabe, estar muito próximo, analisar toda a parte. Tivemos várias dificuldades, né, quando a gente fala sobre o mercado. A gente tem 2 anos bom, um ruim, um bom e 2 ruins, né? Então, a gente tem que estar sempre reinventando, né, pensando em ter a grande dificuldade de mudança. Eu acho que a grande vantagem que nós tivemos muito forte foi um processo, né? Nós tivemos muita felicidade em mudar os processos, né? Não é fácil. Eu lembro uma vez que a gente estava crescendo no mercado, e paramos o seguinte, mas como é que está o nosso atendimento, né? A gente está atendendo realmente, quando a gente era um pouco menor, né? Tivemos que parar, rever todo o processo da companhia, aonde que a gente pode melhorar. Quando a gente melhora o processo, você tem uma padronização do teu serviço, da sua qualidade, né? E automaticamente gera, né, um ponto importante, que é a economia. A gente consegue muito. Hoje você tem essa de viagem que trabalha aí de uma forma bem forte, porque você que está no mercado corporativo, quando você fala na concorrência, você vai lá, começa a analisar o custo. Meu custo de uma transação é R$30, R$25. E quando você vai ver, o concorrente vai lá e colocou R$15. Ou seja, como é que eu vou fazer para sobreviver aonde nosso custo só aumenta, né? Você fala um pouquinho sobre um grande custo de uma agência de viagem, né? É folha de pagamento. O dissídio todo ano aumentando 6%, 7%, 8%. E quando você vai na concorrência, em vez de você aumentar o dissídio 6%, 7%, tem que reduzir 10%, 15%. Né? Essa matemática, o que a gente pode fazer? Né? É processo. Né? Ganhar em escala na parte de produtividade. Se a gente não tiver uma preocupação em ganhar em escala, né, essa é a grande dificuldade. Eu acho que atender bem o cliente, que é hoje cada vez mais importante, porque o passageiro ele gosta de ser bem atendido. Só que custo, né? Só que ele quer preço. Como é que você vai atender ele? Que toda vez ele vai consultar uma decolar, uma submarino, né? Você vai para o mercado corporativo, que você precisa cada vez mais. Eu lembro que a gente tem os contratos com as empresas, e aí todo contrato diz que uma vez por ano você tem a correção, IGPM, o dissídio, uma parte do dissídio, parte de GPM. Né? Eu não sei qual foi a última vez que eu consegui aplicar o aumento que está no papel, que está no contrato. Quando a gente vai lá e fala, vamos colocar o que está no contrato? Não, peraí, eu não posso. Eu tenho que marcar minha concorrência. E no final, ao invés de você dar lá, ter os 6, 7% de aumento, você no final, quando dá para o mercado, você acaba tendo que cair 10%. Né? Como é que a gente faz essa grande matemática? Processo. Se a gente não tem processo, se a gente não tem realmente um trabalho muito forte de austeridade, de trabalhar a redução de preço, muito forte em cima disso, mas visando também o nosso colaborador, porque o nosso colaborador, acho que ele é a pessoa que consegue nos ajudar muito, né, com o compromisso dele na redução de custo, né, fatalmente é grande dificuldade. Eu acho que o grande ponto que eu deixo é a gente tentar dar o melhor serviço, a melhor qualidade possível, com o menor preço possível. Né? Anos atrás, o mercado, o consumidor, ele não tinha acesso aos preços. Ele comparava essa de viagem A ou B. Hoje não, ele vai comprar. Dificilmente o passageiro vai comprar com você só se ele for fiel, se ele for teu fã. Né? Se ele não for, ele vai consultar ou uma agência de viagem, porque todo mundo tem um amigo que tem uma agência de viagem. Né? Todo mundo tem. Então ele vai sempre consultar. Então, se a gente tiver a preocupação, né,
em atender bem o cliente, o menor preço possível, com toda essa equação que nós falamos, acho que essa é a grande preocupação, meu amigo Raimundo. Bom, eu posso entender então que não tem outro caminho, né? Ou nós melhoramos a nossa eficiência todos os dias, ou nós vamos sofrer muito mais, né? Mas aqui no ILGC, a gente acredita muito nas pessoas, né? Como eu disse no início da nossa conversa. E nós acreditamos que as pessoas bem preparadas, as pessoas com habilidades e atitudes construtivas, elas transformam a sociedade e transformam o mundo, né? E por isso a grande importância, quando nós estamos falando de custo, de despesa, de envolver as pessoas, né? Então esse modelo que a gente está discutindo com vocês, que o Serafim compartilhou um pouco conosco, é o verdadeiro orçamento participativo, ou seja, é um orçamento em que toda a liderança está envolvida, e mais do que envolvida, a liderança está comprometida na execução dos compromissos que foram assumidos, né? E ele tem uma capacidade extraordinária de transformar a vida das pessoas, porque ele transforma a vida das pessoas na medida em que, quando você compartilha o desafio com o seu colaborador, com o seu par, enfim, com aquele que está ao seu lado, e você dá a ele condições para ele ir buscar alternativas e soluções para que se possa fazer as coisas cada vez com menos, né? Você está contribuindo para o próprio desenvolvimento do profissional. Mas eu não quero ficar fazendo discurso, não. Nós ainda temos pouco mais de 5 minutos, e aqueles que desejarem, o chat está aberto, então vocês podem fazer as suas indagações, as suas perguntas, quem me conhece, as suas contestações no chat, para que a gente possa tornar também esse encontro colaborativo e participativo. Então, dúvida que eventualmente vocês tenham, esclarecimento que vocês desejam, nós poderemos fazer isso posteriormente, mas se você quiser fazer agora no chat, nós estamos à sua disposição para poder responder. Então, nós estamos abrindo o chat, é só vocês olharem lá embaixo no ícone, pode fazer as suas perguntas que a gente está aqui à disposição para poder responder. Legal, a gente recebeu aqui alguns elogios. Muito obrigado a você que
que foi muito gentil em elogiar aqui o nosso trabalho, nossa apresentação. Esse é o nosso propósito, é contribuir para uma discussão construtiva que nos permita encontrar alternativas para a gente vencer as dificuldades que a gente tem pela frente. Tá? Então, como fizemos em outros eventos, o material estará disponível a partir de amanhã, e a gente vai depois escrever a cada um de vocês, e nós estamos aqui à disposição. Se alguém tiver interesse em poder avançar nesta conversa, ou em outras conversas que sejam relacionadas a negócios, nós estamos à disposição para poder atendê-los, para poder conversar, enfim, trocar ideias, para encontrar alternativas. Eu vou repetir, o nosso propósito é construir com as pessoas que têm atitudes positivas uma nova agenda, uma agenda construtiva que nos ajude a vencer os desafios que o mercado nos coloca todos os dias. Portanto, muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. O que eu só quero, só para finalizar, é que é um ano de todo mundo fala de crise. Qualquer conversa que você tenha qualquer reunião, não só no trabalho, em casa, qualquer lugar, as pessoas só escutamos crise, né? Então, o único recado que eu prego muito no meu dia a dia e dou para vocês é não escutar isso, porque todo mundo tem oportunidade. A área de prestação de serviço, a gente trabalha muito forte em qualidade. Então, não escute as pessoas que o mercado está difícil. Faça o nosso trabalho, faça o seu trabalho, porque tem mercado para todo mundo. Não fique desesperado, não escute o vizinho. Escute o seu cliente, o que ele quer realmente. Com isso, o resultado vai ser mais fácil. Obrigado, estamos sempre à disposição. Boa noite.